William Travassos estava apresentando o Jornal da Itatiaia desde as 6h30 da manhã, então acompanhou boa parte de toda a cerimônia de despedida de Francisco. William, bom dia para você. Muito bom dia, Júnior Moreira. E hoje nós conversávamos, com especialistas justamente sobre esse momento de despedida. E eu fiz uma provocação, porque o Papa não foi até a Argentina. É um Papa de direita, é um Papa de esquerda. E aí eu gostaria de provocar o senhor como religioso. Porque o princípio básico, ele está dentro do cristianismo, da figura de Jesus. E quando a gente entra nesse mapa geopolítico com tantas disputas, nós vimos uma cena hoje do Donald Trump sentado com Volodymyr Zelensky falando sobre a guerra da Ucrânia, eles que discutiram na Casa Branca. Em que momento a gente consegue viver a essência da igreja sem ela ser contaminada por toda a interferência política nesse mapa geopolítico? Como viver essa essência pregada por Cristo nesse mundo tão tumultuado? Eu percebo que a igreja, ela está no mundo. Aliás, Jesus no Evangelho, parece que de João, ele diz, Pai, eu te peço por eles estão no mundo, mas não são do mundo. É uma instituição que naturalmente precisa pisar no chão do mundo. O mesmo chão que o mundo pisa é o nosso chão também. Mas você já quase que me deu a ajuda para a resposta, porque é justamente a busca da fisionomia de Jesus Cristo dentro da nossa instituição. É por isso que o Papa ele não tem a preocupação de ser o grande líder religioso da igreja, mas ele tem a preocupação de fazer com que a igreja perceba qual é o seu grande líder, que é justamente a configuração com Jesus Cristo. Então, é um Papa que consegue conversar com Trump, como você disse, mas consegue conversar com o nosso presidente Lula, consegue conversar com Vladimir Zelensky e com tantos outros. Mas é um Papa também de uma visão interessante. Eu vou deixar uma dúvida no ar. Por que o Papa não foi à Argentina? Ele tinha a vontade de ir à Argentina. Tinha falado, inclusive, que queria a Argentina. E por que o Papa antes não veio ao Brasil? Era para ter vindo nos 300 anos de Aparecida. Porque o Papa tinha essa visão geopolítica e ele sabia que ele não poderia pisar em alguma nação em algum momento em que aquela nação estava vivendo alguma fragilidade econômica, política. Mas, por outro lado, o nosso convidado ali fala das viagens do Papa. Ele foi em lugares que outros papas não foram. Eu falei isso outro dia, acho que até aqui. E ele vai em países em que há uma minoria cristã e uma minoria marginalizada, inclusive pelas questões políticas, para demonstrar que a igreja ela precisa aprender a pisar cada vez mais. Estamos em aprendizado sempre. Precisa pisar no chão do povo e mostrar à humanidade que é preciso perceber onde esse povo precisa mais. Por isso, algumas escolhas, não era alguém de viajar. Ele já tinha dito, eu não quero fazer muitas viagens, mas ele pega aquilo que é o essencial do seu papado, que é realmente ser uma figura para a igreja, mas também para a humanidade, e ele vai levar isso aí. Então, acho que a ida do Papa a alguns lugares que nós pensaríamos que ele não deveria ir, demonstra justamente isso. A igreja ela não vai se comprometer, ou não deveria, pelo menos, se comprometer com grandes poderes, com grandes nações. Mas há uma frase que eu gosto muito de dizer: a igreja caminha com passos de chumbo, ou seja, ela vai devagar. E para fazer jus ao italiano, ele estava ali na Itália, piano piano si va lontano, ou seja, devagar, devagar se vai ao longe. E o Papa devagar, devagar, e nos últimos tempos de cadeira de rodas foi ao longe. Gostaria apenas de retomar uma palavra do Eduardo Costa, quando você fala dos evangélicos e dos católicos. Neste período do pontificado de Francisco, algo muito interessante. Você dizia de algumas adversidades
Assim, havia adversidades porque Francisco é Francisco. E Francisco não veio para não espantar, inclusive, as estruturas internas da igreja, porque isso já aconteceu com São Francisco. Mas o número de pessoas de denominações religiosas cristãs não católicas que reaproximaram da Igreja Católica, meu caro, é imenso. Apenas a igreja que não quer fazer proselitismo, ela não contabiliza isso. E me permita dar um exemplo aqui da paróquia Santa Clara de Assis, aqui no bairro Buritis. Nós abrangemos Buritis e Estoril. Após a pandemia, essa paróquia está na rua Alessandra Salom Cadar, uma rua íngreme do bairro Buritis. Após a pandemia, a nossa paróquia teve um fenômeno, um grande número de pessoas vindo para a nossa paróquia. Eu vou fazer uma brincadeira, eu também chamo Jorge, né? Mas não sou o Francisco. Então, a abertura que nós demos para a nossa paróquia, claro, instigados pelo Papa Francisco, a forma que nós temos procurado trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens e com famílias na nossa paróquia, tem feito com que muitas pessoas redescubram a nossa religião católica neste Buritis. E o Buritis, eu creio que a própria Itatiaia falou sobre isso outro dia, foi feito, visto que é o maior bairro de Minas Gerais, com 42 mil habitantes. Neste bairro de Minas Gerais está essa paróquia em um local íngreme, de difícil acesso, inclusive com muitas complicações de trânsito, mas que nós tivemos que fazer uma obra para aumentar o tamanho da nossa igreja e aumentar o número de missas da igreja. Por que isso? Porque aqui nessa paróquia nós respiramos Francisco. E não só aqui. A igreja que quis abrir os seus olhos, a que quis abrir os seus olhos, fique bem claro isso aí. Ela conseguiu abranger as pessoas. Hoje, neste sábado, enquanto nós estamos aqui falando sobre a morte e o enterro de Papa Francisco, algumas pessoas do bairro Buritis estão no bairro Santa Teresa distribuindo marmita, porque uma vez por mês este pessoal sai para distribuir alimento para pessoas mais pobres. Então, caríssimo Eduardo Costa e caríssimos aqui da mesa, esta igreja de Francisco, ela teve um upgrade. E não dá para voltar mais. Seja o Papa que for, não dá para voltar. Com influência ou não dos 7 cardeais do Brasil, não dá para a igreja não ser uma igreja que respirou os ares de Francisco. Pessoal, deixa eu chamar o Eustáquio